Então, nesse vídeo da sequência, né, a gente vai falar um pouco sobre filtros discretos. E eu falei assim bem rapidamente sobre a transformada de discreta de Fourier, a DFT, e fiz um exemplo pelo menos para a gente poder tirar um gráfico, porque a gente vai fazer análise do domínio da frequência. Né? Naquele exemplo lá que eu coloquei, você pode plotar a magnitude e fase daquela mesma maneira. A diferença é só que você vai trocar o ABS pelo pela fase, né? Então aí você procura como é que calcula a fase. Eu acho que é só botar phase em inglês, Phase, que aí você consegue tirar a fase também. Mas prioritariamente a gente vai trabalhar aqui com a magnitude, certo? A fase basicamente vai gerar um atraso aí que quando for colocado no sistema pode até prejudicar, mas em princípio estamos pensando no sinal, né? Sim, como filtrar um sinal, como separar dois sinais especificamente. Então, sobre filtros discretos, como é que a gente aplica filtros e qual é o conceito de filtros aqui nesse contexto? Então, a definição de filtro é um sistema que seleciona características específicas e desejadas de um sinal. Então, por exemplo, quando você está conversando com várias pessoas, se você parar para pensar assim, tem várias pessoas naquela mesma sala falando e não necessariamente estão falando com você, né? Por exemplo, no shopping tem muita gente falando. Só que você, independentemente de quantas pessoas estão falando lá, você consegue, pelo menos na maioria das vezes, conversar com uma outra pessoa lá, mesmo que tenha muita perturbação, muito ruído ao seu redor. Então, isso significa, né, que de alguma maneira o seu cérebro consegue diferenciar aquilo que você quer daquilo que você não quer. E o que você quer é escutar aquilo que o seu colega, sua namorada, esposa, enfim, a pessoa com quem você está conversando, você quer entender aquilo que ela está falando, então você consegue separar o timbre, sei lá, por alguma característica que tem na voz daquela pessoa e desprezar todo o restante das informações, dos sinais que chegaram até os seus ouvidos, né? Então, nesse sentido, né, o filtro ele vai selecionar certas características do sinal de interesse para você. Se o filtro ele é linear, então essas características elas vão consistir em componentes em frequência do sinal de entrada. Certo? São componentes em frequência. Então, se você parar para pensar lá, eu tinha dois componentes em frequência no gráfico que eu mostrei. Né? O primeiro só tinha um, no segundo tinha dois, porque eu somei dois cossenos, o primeiro somei só um cosseno. Né? Então, a operação filtro, né, vou passar um filtro no meu sinal, na verdade é uma convolução, certo? Que é uma operação que a gente já viu aqui na nossa sequência de vídeos, né? E basicamente essa convolução do domínio do tempo é uma multiplicação do domínio da frequência que a gente já viu também, né? Então a gente basicamente vai fazer uma convolução no domínio do tempo entre o sinal de entrada e a resposta de impulso do filtro. Então você vai pegar o sinal de entrada e vai convolucionar com o filtro e você vai ter o sinal filtrado, né? E de certa forma não, o filtro ele é o filtro, né? Então você pode implementar de uma maneira mais eficiente ou menos eficiente, de uma maneira mais rápida, mais lenta, mas em princípio não importa como você vai implementar o filtro, certo? Obviamente guardadas as proporções do método de discretização se você for utilizar, outra coisa desse tipo, né? Mas em princípio um filtro é um filtro. Se ele for implementado de um jeito ou de outro, a saída vai ser a mesma, que é o sinal filtrado. Né? Então você tem que apenas garantir aquela teoria mínima, né, que o seu filtro tem que ter nas características, você vai conservar o erro e outras questões, mas enfim, filtrei,
o meu sinal de saída vai ser o mesmo, independentemente da implementação do filtro, né? Então, com relação à resposta ao impulso, os filtros podem ser classificados em dois tipos, né? São filtros do tipo FIR, que não contém elementos recursivos na equação de diferenças, e o filtro IIR, né, que eles dependem dos valores de amostras passadas, certo? Então a gente vai tentar abordar um pouco dos dois. Eu vou separar aqui nos filtros que tem janela e os filtros que são aquele, o Butterworth e o filtro Chebyshev, certo? E aí eu vou mostrar algumas características que o filtro tem que ter para a gente poder entender, em termos gerais, o que a gente precisa ao fazer um filtro, ao projetar um filtro, né? Então, para eu projetar, né, realizar um filtro discreto, eu preciso ter três fases. Eu vou separar isso aqui em três fases, certo? A primeira fase vai se chamar especificação do filtro. Então eu vou ter um sinal, eu tenho a característica do sinal, e aí eu vou criar uma especificação para esse sinal. Eu sei que, vamos pensar aqui em sinais de telecomunicações. Eu sei que para eu transmitir no sinal Wi-Fi, por exemplo, muito sinal Wi-Fi trabalha com 2,4 GHz. Então eu preciso separar essa frequência, ou seja, tudo que não for nessa frequência ali de, sei lá, 2 até 2,5 GHz, eu vou eliminar. Então eu vou basicamente passar um filtro passa baixa, quer dizer, passar um filtro passa altas e depois um passa baixas. Aí ele vai virar um filtro passa faixa, que é essa faixa de frequência que eu quero. Então eu sei qual é o sinal que eu quero extrair, né, a característica que eu quero extrair do que está ao meu redor, que é um sinal nessa faixa de frequência entre 2 GHz e 2,5 GHz. E aí eu projeto um filtro que vai remover essas informações. Então eu especifiquei a característica do meu sinal, que é aquela informação que eu gostaria que fosse ressaltada, amplificada em relação às outras informações que devem ser desprezadas e removidas do meu sinal, né? Então, depois, né, eu vou projetar, eu vou encontrar uma sequência que vai melhor aproximar a resposta em frequência desejada. Então, se eu quero separar aquelas frequências, eu vou tentar de alguma maneira pensar assim, quais são os parâmetros do filtro? Qual é o filtro primeiro? Depois, quais são os parâmetros que eu tenho que usar? Esse é o filtro ideal e esses são os parâmetros ideais. Legal. E aí você vai implementar, né, o filtro através de um processador digital. Então você vai pegar lá aquelas técnicas que você viu de discretização. Certo? Normalmente eu dou aqui nas disciplinas de cálculo numérico alguma coisa e também tem em modelagem. Eu vou passar aqui também esses links. E aí a gente pode implementar, por exemplo, uma equação lá. Se o filtro você projetar no domínio contínuo, né, de qualquer maneira você vai ter que fazer uma implementação digital para ele. E aí como é que você faz essa implementação digital? Você vai aplicar lá os conceitos e, enfim, vai seguir, né? E aí, uma vez você completando essas três etapas, você vai conseguir obter o seu sinal filtrado da maneira adequada, da maneira como você quis projetar, né? Então, vamos seguir para a especificação de filtros. Como é que a gente faz a especificação de filtros? O que um filtro tem de importante, né? E quais características que a gente gostaria de tirar? O que tem que ter o sinal lá no meio da frequência para que a gente consiga
projetar esse filtro, né? Então, especificar um filtro significa estabelecer parâmetros para o seu funcionamento. Então, eu vou mostrar aqui um gráfico e eu vou dizer assim, ó, esse gráfico aqui tem esses conceitos aqui. Então, eu preciso definir essas variáveis e usar essas equações aqui basicamente para encontrar um filtro, né? E essas características são obtidas de uma maneira, assim, a gente pensa no caso ideal, né? Qual é o filtro ideal? O filtro ideal seria que eu consigo selecionar as frequências desejadas, como eu falei aqui no começo, né? Eu quero a frequência lá de 2,5 ou de 2 GHz até 2,5. Então, ele seleciona idealmente, perfeitamente essas frequências e rejeita todo o resto. Então, chegou lá em 2,999999999, quer dizer, 1,999999 GHz, ele despreza completamente. Chegou no 2 GHz, ele já começa a permitir completamente aquela frequência de ser analisada, né? Então ele rejeita perfeitamente as frequências indesejadas e ele permite que toda aquela faixa de frequência que eu disse que queria ter no meu sinal, ele vai permitir que ela passe, né? E seja recebida pelo meu processador digital, por exemplo. E isso vai acontecer sem que eu não tenha nenhuma distorção no sinal. Nem atraso, nem nada. Eu só cheguei ali, essa informação que eu quero aqui, e eu tenho aquela informação sem atraso, sem nenhum problema no condicionamento do sinal, e não crio nenhuma distorção, ele é exatamente igual ao sinal original, só que com aquela frequência separada para mim. Infelizmente, né, os filtros ideais eles não são realizáveis. O que é realizável? Eu não consigo implementar. Porque para eu implementar, eu preciso pegar informações futuras do meu sinal. E como eu não sei sobre o futuro, eu não vou conseguir implementar. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo pegar o sinal, eu atraso o sinal e pego a informação. Isso, só voltando aqui um pouquinho, né? Quando você fala em análise no domínio da frequência, né? Você pega basicamente duas informações, né? Que elas têm a magnitude, que é o ABS, que eu estava usando lá no vídeo anterior, ABS, que é o módulo, né? E você também pega a fase. A fase ou o ângulo, né, do sinal. Ângulo da onda, porque você está pensando na onda senoidal, né? Então ela pode começar em 0 graus. Mas não faz sentido. Pode começar em qualquer grau, sim. Mas quando eu analiso a fase, eu costumo analisar a fase em relação a outro sinal também, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma caixinha preta, aqui é só para explicar, certo? Que você tem um sinal de entrada. Por exemplo, estou falando aqui especificamente para o filtro, certo? E o filtro, ele basicamente você vai passar um sinal aqui qualquer, né? Sinal periódico. E aí você vai ter o sinal de saída aqui também, né? Podia ter feito o contrário, né? Porque aí o sinal anterior está parecendo mais filtrado do que o sinal posterior, mas tudo bem. Então, são duas coisas que a gente altera aqui, né? Uma é a diferença entre essa amplitude aqui para essa amplitude aqui. E outro momento onde ele começa a aparecer aqui. Se esse aqui eu assumir que é, sei lá, 15 graus,
Esse aqui começa em 0 graus, por exemplo. Então eu tenho uma diferença aí entre o ângulo do sinal de entrada e o ângulo do sinal de saída. Então isso aqui esse ângulo, né, o ângulo ele está associado ao atraso, ou avanço de fase, né, que a gente vê em alguns livros de análise de circuitos. Então se você tem, por exemplo, um atraso, um sinal que você recebeu aqui, né, assim, ele pode aparecer depois do filtro assim, ó. Depois, né? Obviamente a amplitude ela pode ser modificada, assim como o momento que o sinal ele começa a aparecer, né? Então, essas duas coisas podem ser um problema na hora de você projetar um filtro, e é o que basicamente limita, né? Porque, por exemplo, se eu quiser que ele seja realizável, por exemplo, eu teria que ter informações do futuro desse filtro, eu teria que ter informações até aqui, né? Mesmo estando aqui, nesse momento, eu teria que ter essa informação depois do filtro para que esse sinal começasse aqui. Então, uma coisa que eu não tenho, né, o sinal do futuro, então eu não tenho como projetar ou implementar um filtro desse jeito, né? Agora, se for dados históricos, aí você ainda tem como fazer isso, né? Mas vai chegar um momento lá no final que você vai depender de um dado que não existe e você não vai conseguir implementar, né? É isso que eu quero dizer, né, quando eu falo sobre filtros ideais não serem realizáveis, né? Porque eles não são causais, eles dependem de informações futuras. E aí o filtro ele pode ser especificado diretamente no domínio da frequência. Então, se você pensar assim, pô, eu quero separar essas duas frequências ali, né? Que eu já falei sobre isso. A frequência lá de 2 GHz até 2,5 GHz. Então, quando eu faço aqui, né, eu tenho que especificar essas frequências entre 0 a π. Aí você lembra lá do sinal que eu mostrei lá, se você pegar menos π a π, o sinal vai ser igual a de 0 a π, né? Então você não precisa do valor negativo lá na frequência, só do valor positivo, por exemplo. Então eu especifico lá a frequência e ele vai fazer o corte, né, do sinal, basicamente. Então o caso comum, né, é fazer o projeto no domínio do tempo contínuo. Isso é uma maneira mais comum da gente fazer. Pega o sinal, domina o tempo, faz o projeto lá no tempo contínuo, aproveita toda a teoria, projeta o filtro, e depois aplica, discretiza o filtro e aplica na prática, né? Então, se você vai fazer, lembrando da questão contínua da coisa, né? Lembrar que você faz a frequência amostrada, então é ômega vezes o período de amostragem, né? Esse também é um ômega do lado esquerdo, mas o ômega do lado direito é maiúsculo. E aí, também, né, que o filtro, ao ser convertido da frequência contínua para frequência discreta, ele vai sofrer uma replicação periódica. Então tem um problema associado quando faz isso, né? Significa que a conversão ela vai poder causar o aliasing no filtro discreto, certo? Então é só para lembrar que essas coisas podem acontecer na hora de fazer o seu projeto de filtro, certo? Uma coisa que a gente pode fazer, né, é estender a especificação de um filtro de modo que ele possa ser implementado como uma sequência finita e causal. Então, eu não consigo fazer um filtro ideal porque ele não é realizável, porque depende de sinais futuros. Mas isso não quer dizer que eu não possa projetar um filtro, né? Só quer dizer que eu não posso implementar o filtro ideal, mas eu posso tentar me aproximar do filtro ideal. Obviamente eu vou ter que olhar lá, né? Eu vou gerar esses problemas aí no filtro
E aí esses problemas eu só vou tomar cuidado para que ele não interfira no aonde eu me importa, né? No restante, assim, quando você quer filtrar, basicamente tem muita coisa que você não quer naquele sinal. Então, naquilo que você não quer no sinal, pode até apresentar problema, né? Mas dentro daquela faixa que você imagina ser importante, você vai tomar mais cuidado, né? Então, por conta dessa modificação, né, uma definição diferente de frequência de corte a gente vai fazer, certo? E aí a gente vai mostrar algumas características que a gente vai ter lá na frequência para fazer essa frequência de corte. Né? A frequência de corte da gente, ela vai ser o momento em que a nossa frequência ela vai perder a metade da potência, certo? Então eu perco metade da potência. Então a gente vai olhar lá o diagrama de fase, de magnitude, quer dizer, você pode pegar o seu sinal, né, fazer a transformada de Fourier e tal, aí ele vai dar um sinal no domínio da frequência, né? Aí você pega o seu filtro, que é uma equaçãozinha, aí você faz a transformada de Fourier também, e aí você plota essa transformada. O que você está olhando? O que você devia olhar ali naquele gráfico? Você vai olhar, nesse caso, onde o filtro é real, não é um filtro imaginário, né? Você vai olhar para um momento em que aquela amplitude, né, a magnitude, ela cai 3 dB. Então, quando ela cai 3 dB, né, eu vou ter, basicamente, eu vou considerar que eu perdi, não vou considerar, né, eu perdi metade da potência, e como eu perdi metade da potência, eu vou considerar que aquele sinal ele já foi cortado, digamos assim, eu já perdi a informação daquele sinal, e é por isso que a gente olha esse número mágico aí, né? Ele vai acontecer nos filtros. Então, ele vai estar, essa frequência de corte vai estar aqui, né, no meio dessa imagem, e aí eu vou falar de alguns conceitos que a gente precisa deixar mais claro para que a gente possa seguir, certo? Então, para a especificação de filtro, essa imagem ela vai nos balizar, certo? E aí eu só vou colocar aqui algumas informações. Então, você pensar assim, a resposta do filtro, ela, nesse caso aqui, ela, é possível que ela dê assim, né? Então, essa região aqui, eu vou chamar de banda de passagem. O que é a banda de passagem? É onde o meu sinal, meu filtro, vai permitir que o sinal que eu estou recebendo ali, ele passe. Aquela frequência lá, ela vai passar, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá dois cossenos, eu tenho um cosseno nessa frequência aqui, outro cosseno nessa frequência aqui, por exemplo. Então aqui, esse cara aqui seria a frequência mais baixa, então esse cara aqui seria removido do sinal. Então, esse sinal aqui, como ele tem uma frequência que está na banda de passagem, ele iria aparecer no sinal final, né? E esse outro sinal aqui ele iria ser eliminado do sinal total. Então, porque ele está na banda de passagem. O de cima está na banda de passagem e o de baixo está na banda de rejeição. Então, a nossa banda de rejeição seria essa região aqui. Então, nessa região, o sinal ele praticamente não existe, né? Pode até ser que tenha algum resquício desse sinal aparecendo lá, mas devido ao filtro, ele praticamente é eliminado, né? Aí eu tenho as frequências de corte. Frequência de corte é o quê? Eu tenho aqui, por exemplo, em uma região aqui, na minha entre a minha banda de passagem e a minha banda de rejeição, eu tenho uma frequência de corte, que é aquilo que a gente falou, né? O sinal perde 50% da potência. Ou seja, aqui eu tenho o sinal
Sinal total menos 3 dB. Então eu perco 3 dB aqui nessa região. E aí, essa seria a minha frequência de corte, né? Eu posso ter mais de uma frequência de corte, né? Posso combinar aí para cortar e deixar uma frequência específica, né? Por exemplo, fazer um corte aqui, por exemplo, e aí esse filtro ficaria assim. Aí eu tenho uma frequência de corte aqui, outra frequência de corte no outro canto, né? Então, um filtro ele pode ter uma realimentação, ou seja, eu posso pegar informações da saída do filtro para realimentar e fazer com que o filtro ele filtre. Então, existem filtros também baseados em realimentação, né? Eu tenho a banda de transição. Essa aqui seria a banda de transição, é onde eu ainda não consegui rejeitar completamente aquela frequência, certo? E onde o sinal ainda pode interferir no, um no outro, né? Ou seja, se eu tiver um sinal aqui com uma potência muito alta de entrada, pode ser que ele ainda interfira na região, né, de passagem, no sinal total, mesmo que ele esteja sendo filtrado, né? Ele tem uma tolerância, então é porque existem alguns filtros que fazem isso aqui, certo? Na banda de passagem, também na banda de rejeição. É possível que eu tenha oscilações, aqui dependendo do tipo de filtro que eu tenho. Então eu posso criar uma tolerância aqui para dizer qual vai ser essa oscilação máxima e mínima, né? Fazendo assim com que o meu filtro ele não prejudique muito, não amplifique muito, aqui não cause distorções muito grandes na minha amplitude, certo? E também uma outra coisa que pode ser necessária é ter um filtro invertível, inversível, né? A inversibilidade do filtro, que é basicamente conseguir recuperar o sinal ou desfazer a operação de filtragem, né? Se eu filtrei, eu desfiltro, digamos assim. Então esses conceitos aí vão acompanhar a gente na hora de projetar o nosso filtro, e aí na sequência a gente vai falar sobre alguns filtros específicos, certo? Eu já falei um pouco do geral, e aí nos vídeos da sequência eu vou falar especificamente de alguns filtros. Então fica aí para o próximo vídeo.